Foi vendida a um barão, uma história de amor e sacrifício no Brasil imperial. Bem-vindos, queridos espectadores, a uma história que transcende o tempo. Hoje trago uma narrativa que nos transporta ao Brasil de 1852, uma época em que o amor verdadeiro precisava enfrentar os muros inflexíveis da desigualdade, da honra e das convenções impostas pelo Império. Esta é a história de Isabel e Bento, duas almas destinadas a se encontrar, mas separadas por um abismo de poder, tradição e silêncios impostos. Uma jovem vendida como criada, marcada pela dignidade, e um barão nascido entre privilégios, mas acorrentado às expectativas do império. Juntos, eles descobrem que o amor mais profundo pode florescer até mesmo sob a sombra da opressão. Prepare-se para viver uma história intensa, comovente e transformadora, onde cada escolha carrega dor e cada renúncia abre caminho para um novo destino. Antes de começarmos, adoraria saber de onde você nos acompanha hoje. De que canto do Brasil ou do mundo compartilha este momento comigo? E se essa história conseguir tocar seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, mais pessoas poderão descobrir narrativas como esta, que nos lembram da força do amor quando ele resiste, mesmo sob o peso do impossível. O ano era 1852. Enquanto no Rio de Janeiro se discutiam as reformas do parlamento e o prestígio de Dom Pedro II crescia com o apoio das elites conservadoras, o interior da província de São Paulo seguia regido por leis muito mais antigas. Ali, o poder ainda usava botas de couro e falava com sotaque da terra, ecoando pelos cafezais como sentença definitiva. Era uma época em que a escravidão, embora enfraquecida pela recente proibição do tráfico de navios negreiros, ainda sustentava os alicerces da riqueza nacional e enchia os bolsos de muitos. Os que não eram escravizados oficialmente carregavam nos ombros o mesmo peso, a servidão disfarçada de sobrevivência. Foi nesse Brasil, dividido entre salões aristocráticos e senzalas, que Isabel Rosa chegou à fazenda do Cerro Alto. Tinha 19 anos e o olhar de quem já havia perdido mais do que poderia nomear. Seu pai, comerciante honesto e arruinado por empréstimos com coronéis e pragas nas lavouras, assinara meses antes um acordo silencioso que valia mais do que uma dívida quitada: a entrega da filha, como criada, à casa do barão Dom Bento de Pá. Não houve contrato escrito nem testemunhas, apenas o olhar da mãe marejado e o silêncio do pai enquanto passava a mão trêmula no terço que Isabel trazia ao pescoço. Assim, partiu num lombo de carroça com meia muda de roupa, o coração entorpecido e o mundo às costas. A estrada até a fazenda era longa e serpenteava por vales encobertos de névoa e morros de terra vermelha, onde o mato crescia como resistência. Ao longe, torres de igrejas e plantações de café se alternavam como marcas de um país que se industrializava devagar, mas continuava dependente das mãos negras que produziam o ouro verde. Quando os portões da fazenda surgiram no horizonte, altos, ornamentados, ferrosos, Isabel entendeu que estava entrando num mundo onde a beleza dos jardins escondia o rigor das estruturas. O casarão da sede, com seus arcos e colunas de inspiração europeia, parecia saído de uma pintura, mas por trás das janelas amplas e cortinas bordadas moravam as regras que ninguém ousava questionar. Quem a recebeu foi Dona Águeda, a governanta. Mulher de idade indefinida, rosto firme como pedra lavrada e olhos cinzentos de quem aprendeu cedo a não se comover. Nenhum gesto afável, nenhuma palavra de boas-vindas. Apenas o comando seco que indicava o caminho até os fundos da casa grande. Os corredores eram longos e frios, com quadros de ancestrais do barão e tapetes que abafavam os passos como se a própria arquitetura quisesse impor silêncio.
Ao passar por uma varanda que dava vista para os cafezais, Isabel avistou os trabalhadores na lida. Homens curvados sob o sol, mulheres de lenço na cabeça, crianças que corriam entre as fileiras como se a infância fosse um intervalo breve entre a labuta e o castigo. A escravidão ainda era visível em cada esquina da fazenda, embora os jornais da corte começassem a falar em fim próximo e modernização econômica. Seu alojamento era um cubículo escuro ao lado da despensa, com uma cama de madeira gasta, um armário carunchado e uma bacia de zinco lascada. No chão, uma lamparina com óleo já no fim da vela lançava sombras vacilantes nas paredes. Isabel pousou sua trouxa sobre a cama, sentou-se na borda e respirou fundo. Era ali que começava sua nova vida. Não haveria consolo nem trégua, mas também não haveria rendição. Era filha de mulher forte e neta de sertanejos, criada com o orgulho dos que aprenderam a manter a espinha ereta, mesmo quando o mundo empurra para o chão. Fechou os olhos e, na penumbra do quarto abafado, fez um juramento que ninguém ouviria, mas que o tempo trataria de provar. Suportaria tudo o que estivesse por vir, mas jamais deixaria que lhe tirassem a dignidade. Na cozinha, entre sussurros e panelas fumegantes, corriam boatos de que o barão Dom Bento estava a caminho. Haviam-se passado meses desde que deixara a fazenda para tratar de negócios na corte. Falavam de reuniões com senadores, promessas de expansão ferroviária e rumores de luto. Diziam que havia perdido a esposa, a baronesa Maria Teresa, num parto que findou em tragédia e que desde então jamais voltara a ser o mesmo. Era agora um homem de poucas palavras, olhar gelado e rotina rigorosa, mas ainda era o barão. E naquela casa, tudo, dos cavalos aos silêncios, obedecia à sua vontade. Isabel, sentada na beirada do catre, ainda com as mãos entrelaçadas no colo, escutava os sinos da capela ao longe. Lá fora, o céu começava a desabar em cinza, anunciando a chegada de uma chuva que viria com vento e trovão. E em cada trovão parecia vibrar o presságio de que aquela casa, com seus retratos imóveis e seus corredores sem alma, não continuaria. Igual por muito tempo, o dono da fazenda estava voltando, e com ele traria não apenas o peso do luto, mas a faísca de algo que nem mesmo ele imaginava acender. A manhã seguinte nasceu encoberta por névoa espessa, como se o céu quisesse proteger a terra daquilo que estava prestes a acontecer. As folhas dos cafeeiros ainda guardavam gotas da chuva da véspera, e os pássaros hesitavam em cantar, como se também sentissem o ar carregado de algo que ainda não tinha nome. No casarão, criadas se movimentavam em silêncio, polindo louças, areando talheres, preparando as compotas para o café da manhã, com o cuidado de quem sabia que cada detalhe era observado. Havia uma tensão suspensa no ambiente, um tipo de expectativa que nem os mais antigos conseguiam definir com clareza. Quando a carruagem do barão finalmente cruzou os portões da fazenda, o som das rodas na pedra batida soou como um clarim surdo. Todos sabiam que aquele som não era apenas o retorno do patrão. Era o retorno de uma autoridade que jamais se ausentava sem deixar rastro e que agora voltava envolta em luto e mistério. O cocheiro parou diante da entrada principal. A porta se abriu. E ali, sob o céu nublado e o silêncio coletivo dos criados reunidos à distância, desceu Bento de Sá, o barão. Alto, imponente, vestindo negro da cabeça aos pés, ele parecia ter sido talhado em granito. Mas era no olhar que estava a diferença. Os olhos, outrora conhecidos por sua severidade lúcida, traziam agora a opacidade de quem já viu de perto o abismo e retornou sem saber se desejava ter voltado. Isabel observava tudo da varanda lateral, onde fora colocada para esfregar as janelas que davam para os fundos do jardim. Era seu segundo dia na fazenda,
mas já aprendera que ninguém ficava à toa e que cada função designada carregava em si uma hierarquia invisível. Naquele instante, com o pano úmido nas mãos e os pés molhados do orvalho da varanda, avistou o barão de relance. Bastou aquele breve olhar para que algo dentro dela se alterasse, não de forma romântica ou impulsiva, mas como quem reconhece a presença de uma força diferente da que está acostumada a servir. Havia naquele homem um silêncio que não se devia apenas à dor, mas a algo mais profundo, como se carregasse o peso de uma culpa que ninguém jamais ousara nomear. O barão passou direto pela governanta, pelos criados que se curvavam em sinal de respeito e subiu as escadas da varanda oposta, a que dava para o salão de leitura. Foi ali, num instante breve e sem palavras, que seus olhos cruzaram com os de Isabel. Não houve expressão, nem gesto, mas na rigidez de seu semblante e na firmeza silenciosa de sua passada, ela leu um homem que não pedia nada, mas esperava. Tudo. O restante do dia se desenrolou entre tarefas e cochichos. Isabel, designada agora à organização da biblioteca, tarefa incomum para uma recém-chegada, percorreu com discrição as prateleiras altas, limpando as lombadas de volumes em francês e latim que jamais tivera a chance de ler. Entre um livro e outro, ouvia os sussurros dos corredores. Falavam da morte da baronesa Maria Teresa, mulher de rara beleza e temperamento doce, que morrera em meio a um parto maldito, levando consigo o filho que o barão tanto esperava. Diziam que desde então o viúvo raramente sorria, evitava os salões da cidade e mergulhara nos negócios e na rotina da fazenda como um homem que desejava se esconder de si mesmo. Mas o que não se dizia, o que apenas se intuía no silêncio. Das paredes e nas mudanças repentinas de humor do barão, era que havia naquele luto algo mais sombrio que a perda. Uma decisão mal tomada, uma viagem adiada, um gesto de orgulho que custara caro demais. Ninguém sabia ao certo. Só se sabia que o homem que retornara à fazenda Cerro Alto não era mais o mesmo que partira meses antes. Isabel, enquanto recolhia livros e organizava almofadas do salão de leitura, sentia cada vez mais que aquela casa, com toda a sua imponência, funcionava como uma engrenagem que triturava a sensibilidade dos que nela viviam. As criadas mais antigas falavam com amargura sobre a época em que tudo era festa, sobre os saraus em que a baronesa encantava os convidados com seu piano, e sobre o dia em que tudo silenciou de vez. O luto não vestira apenas o barão, vestira também as paredes, as janelas, os corredores. No fim da tarde, enquanto levava uma bandeja de chá até a varanda do escritório, Isabel novamente cruzou com o barão. Ele estava em pé, de costas, contemplando o entardecer que pintava o céu com cores melancólicas. As mãos entrelaçadas nas costas, o olhar perdido além das plantações. Ela pousou a bandeja com cuidado, tentando não fazer barulho, e foi naquele exato momento que ele se virou encarando-a. Não havia censura, nem interesse lascivo, apenas uma curiosidade silenciosa, como quem observa um retrato que não reconhece, mas sente já ter visto antes. Por um segundo, seus olhos permaneceram nos dela, como se procurasse uma resposta, que nem ele sabia formular. Isabel desviou o olhar, fez uma leve inclinação de cabeça e se retirou em silêncio. Mas ao virar a esquina do corredor, levou consigo um nó no peito que a acompanharia até o sono. Naquela noite, enquanto escutava os sons abafados da fazenda que adormecia, o ranger do vento entre os galhos, os cascos de um cavalo atrasado, no pátio, o ressoar de uma lamparina sendo apagada, Isabel compreendeu algo que não ousava confessar nem a si mesma. Havia algo entre ela e aquele homem que ainda não tinha nome, forma, nem sentido, mas que estava ali, espreitando nas entrelinhas da rotina, pulsando nas brechas do silêncio, como um presságio que vinha com a noite e que o tempo se encarregaria de revelar.
A madrugada se derramava pela fazenda Cerro Alto como um véu espesso, silenciando até mesmo o som habitual dos galos e das moendas que giravam ao longe. Naquela noite, porém, Isabel não conseguia repousar. Havia algo na casa, ou dentro, de si que a mantinha desperta. As sombras nos cantos do quarto pareciam mais densas e o barulho da chuva intermitente no telhado soava como um chamado inquietante. Após horas de inquietação, decidiu sair, descalça, pela cozinha adormecida, cruzando o casarão como um fantasma entre paredes frias. Na biblioteca, um cômodo que raramente era usado pelos criados, a luz de uma lamparina acesa filtrava-se pela fresta da porta. Aproximou-se com cautela, como quem cruza um território proibido. Ali dentro, entre estantes altas de madeira escura e volumes encadernados com brasões portugueses, o barão estava de pé, imóvel diante de uma pintura antiga. Observava o retrato da falecida esposa, Maria Teresa, cujos traços delicados e olhar calmo ainda dominavam a atmosfera da sala. O luto impregnava o ambiente como um perfume velho, impossível de apagar. Isabel não ousou interromper, mas algo naquele momento, na composição do homem e da memória, a fez hesitar e permanecer. Foi quando o barão virou o rosto e seus olhos encontraram os dela na penumbra. Ele não se espantou. Havia, na verdade, uma serenidade desconcertante em sua expressão, e então, por instantes longos e contidos, ficaram ali em silêncio, como se o tempo tivesse se dobrado e só restasse aquele vazio entre dois mundos, o dele, feito de normas e perdas, o dela, de obediência e resistência muda. Na manhã seguinte, o murmúrio da casa tomava conta dos corredores. As criadas falavam com a voz baixa e tom conspiratório. Comentavam que o barão andava mais recluso desde o retorno. Contavam da dor que não deixava o corpo e da culpa que carregava por ter deixado a baronesa sozinha na fazenda, enquanto viajava para tratar de negócios em São Paulo. Dizia-se que a jovem esposa morrera em trabalho de parto, acompanhada apenas de uma parteira idosa e um escravo liberto que mal sabia conter hemorragias. O bebê não resistira, ela também não. E o barão, quando recebeu a carta com a notícia, teria passado 2 dias em completo silêncio antes de retornar. Isabel ouviu, tudo calada. Enquanto lavava os panos de chão no tanque dos fundos, sentia os olhos das colegas se voltando em sua direção quando passava. Ninguém dissera uma palavra, mas a notícia do breve encontro noturno parecia já ter escapado pelas frestas. Era sempre assim. Naquela casa, tudo era sabido antes mesmo de acontecer. Mesmo quando nada de concreto havia se dado. Mesmo quando tudo havia sido apenas um silêncio partilhado. O tempo se tornava cada vez mais espesso naquela fazenda. O calor parecia mais denso, o ar mais parado, e até os sinos da capela pareciam soar com melancolia. Isabel percebia os passos do barão ao longe, o som grave de suas botas no assoalho da varanda, os momentos em que sua presença fazia os criados se encolherem, como se a simples aproximação de um homem em luto fosse um presságio de desequilíbrio. Mas ela o olhava diferente. Não havia medo, nem mesmo fascínio. Havia uma intuição, aquela que só os que foram obrigados a crescer antes da hora conseguem cultivar, de que aquele homem escondia uma dor mais funda do que a própria perda. Ela percebia também que os olhares dele começavam a buscá-la, discretamente, sem palavras, sem gestos abertos. Mas havia um padrão. Sua presença se fazia notar nos mesmos espaços em que ela passava. Um leve aceno de cabeça quando cruzavam os corredores. Um silêncio que se alongava quando se viam no terreiro. Uma pausa imperceptível quando ele escutava sua voz entre os demais empregados. À noite, voltava a passar pela biblioteca. Nunca mais encontrou a lamparina acesa, mas ficava ali, de passagem,
apenas para sentir o aroma de tabaco doce que ele costumava deixar, e a sensação de que aquele espaço, uma vez compartilhado, guardava algo sagrado entre as sombras. E assim se estabeleceu a tensão, não declarada, não reconhecida, mas real. Um fio invisível começava a se esticar entre a jovem criada e o senhor da casa. Um fio feito de luto e renascimento, de memória e curiosidade, de perda e presságio. Enquanto a fazenda seguia seu curso entre colheitas e castigos, entre cochichos de cozinha e orações na capela, dois mundos que jamais deveriam se tocar começavam a se inclinar lentamente, um na direção do outro. Isabel sabia que aquilo era impossível, e ainda assim, como tudo o que é impossível, começava a crescer, como flor teimosa entre as frestas de uma parede velha, sem permissão, sem proteção, mas com raiz. O sol ainda não havia rompido a neblina baixa que se espalhava pelos cafezais, quando Isabel, como de costume, deixou seu quarto nos fundos da senzala para buscar água no córrego, descendo pela trilha que serpenteava entre os eucaliptos e os galhos retorcidos de pau-d'alho que marcavam o caminho do mato fechado. O silêncio daquela hora era quase litúrgico. Nenhum mugido no pasto, nenhum murmúrio de criados, apenas o leve farfalhar das folhas úmidas e o canto distante de um inhambu solitário. Ali, na penumbra da mata silenciosa, a fazenda parecia outra, mais crua, mais selvagem, mais livre. Mas naquela manhã, o silêncio foi rompido por um som inesperado, um tropel urgente, apressado, como se o chão tremesse com a agonia de um presságio. Um cavalo disparava desgovernado pela trilha sem cavaleiro. Era o alazão do barão, a sela retorcida, os olhos da montaria arregalados de pavor, a respiração arfante. O animal passou tão perto de Isabel que ela sentiu o bafo quente da adrenalina em seu rosto. Algo estava errado. Não pensou, não hesitou. Seguiu as pegadas fundas deixadas pelo cavalo na lama avermelhada, atravessando galhos, escorregando em pedras cobertas de musgo, até alcançar a clareira onde os raios filtrados de sol pareciam mais tímidos do que de costume. E ali, caído junto ao tronco de um angico partido, jazia o barão. Seu corpo, semi-inconsciente, estava coberto por terra e folhas úmidas. O braço direito encolhido, a perna esquerda dobrada num ângulo antinatural, a camisa de linho manchada por sangue fresco que escorria da têmpora. O rosto, ainda que contorcido pela dor, mantinha aquela mesma nobreza que Isabel começava a reconhecer, mesmo nos momentos mais frágeis. Era um rosto de luto, de silêncio, de segredos, e agora também de dor. Ela se ajoelhou ao seu lado com o instinto de quem cuidou de outros antes de cuidar de si. As mãos tremeram apenas por um instante antes de tocarem seu rosto, sentirem o calor, perceberem que ele estava vivo, ainda que abatido. O tornozelo estava torcido, havia um corte aberto na testa, mas não profundo. O mais grave parecia ser a queda em si, e o susto. Naquela clareira, entre raízes expostas e folhas apodrecidas, Isabel transformou seu lenço de algodão num curativo improvisado, pressionando o ferimento com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. Rasgou um pedaço da barra de sua saia para prender o tornozelo. As mãos que tantas vezes lavaram feridas de irmãos e vizinhos nos tempos de infância, agora tocavam um senhor de terras com a mesma naturalidade. Havia dignidade no cuidado. Havia entrega. Havia, sobretudo, humanidade. Não disse palavra. Nem ele. Apenas os olhos se cruzaram, como se ambos soubessem que qualquer som quebraria a estranha pureza daquele instante. Ele aceitou sua ajuda sem resistência, apoiando o peso do corpo sobre os ombros magros da criada. E juntos iniciaram o caminho de volta pela trilha esburacada e escorregadia, como dois estranhos unidos por algo que não sabiam nomear.
A volta foi lenta, penosa. A cada passo, o corpo do barão se apoiava mais no dela, e Isabel sentia o calor do contato atravessar o tecido de sua blusa, como se algo de muito íntimo se transferisse entre os dois. E mesmo ali, entre dores e tropeços, havia beleza. A manhã parecia suspensa, o tempo alheio. A natureza inteira silenciava diante daquela estranha dança de equilíbrio e cuidado entre duas figuras que socialmente jamais deveriam se tocar. A estrada de terra vermelha ficou marcada pelas pegadas deles. O barro grudava nas saias de Isabel, nas botas enlameadas do barão, e cada metro vencido deixava atrás de si a impressão de um mundo sendo transformado em segredo. Quando enfim chegaram à sede, o céu já se abrirá num azul sujo e as primeiras criadas correram ao vê-lo surgirem do mato como uma visão improvável. O patrão ferido, apoiado numa criada. As perguntas vieram em sussurros abafados. As suposições ganharam força antes mesmo de qualquer explicação. Mas Isabel nada disse. Retirou-se em silêncio, depois de entregar o barão aos cuidados do feitor e do capataz. Apenas mais tarde, quando voltou ao tanque para terminar sua tarefa interrompida, sentiu as pernas vacilarem. Não pela exaustão, mas pela certeza de que aquele dia marcava o início de algo irreversível. Na senzala, os olhares das outras mulheres carregavam julgamento e medo. Sabiam que nada de bom vinha quando os caminhos dos senhores se cruzavam com os das criadas. Mesmo quando havia respeito, mesmo quando havia silêncio, mesmo quando havia amor. O destino raramente era gentil. Mas naquele dia, Isabel não sentiu culpa. Sentiu algo novo, algo que não ousava nomear, e naquela noite, ao deitar-se, voltou a sentir o calor do corpo do barão pesando sobre o seu, o cheiro da terra molhada, o brilho de dor em seus olhos. E soube que aquele momento, selado, na trilha de barro, era o fio que uniria para sempre suas histórias, para o bem ou para a ruína. Os dias que se seguiram ao acidente foram preenchidos por um silêncio denso, daqueles que não são apenas ausência de som, mas presença de algo maior. Uma mudança que se instala devagar e que, mesmo sem ser nomeada, passa a habitar os gestos, os olhares e os espaços. Na fazenda Cerro Alto, o ritmo das horas parecia ter sido afetado pelo acontecimento. O barão, antes uma figura ausente que pairava sobre a casa como um vulto respeitado, agora passava longos períodos na biblioteca da ala leste, e suas aparições, entre os criados, já não vinham carregadas da mesma aura intocável. Isabel, por sua vez, continuava suas tarefas, mas com uma nova inquietação latente nos olhos. A queda do barão, a ferida na testa, o sangue no lenço rasgado de sua saia, tudo aquilo permanecia gravado em sua memória como se tivesse sido tecido na pele. Sem alarde, ela se encarregou da troca das bandagens e da verificação do tornozelo inchado. Nenhum médico havia sido chamado, não por economia, mas por orgulho. E foi nessa ausência que Isabel passou a ocupar um lugar sutil, mas constante, ao lado do barão. A biblioteca, com suas estantes escuras de jacarandá e seu cheiro de couro e papel antigo, havia se tornado o novo refúgio do senhor da casa. Era um recinto abafado e solene, com janelas altas que davam para o jardim interno, onde cresciam roseiras antigas plantadas pelas primeiras gerações da família Albuquerque. O lugar tinha algo de sagrado, como uma igreja privada onde o silêncio era lei e onde o tempo parecia se curvar diante da lembrança de tudo o que já havia sido dito, lido, pensado. Foi ali, certa tarde abafada de novembro, que Isabel o encontrou, sentado diante da lareira apagada, com os olhos fixos em um retrato antigo pendurado na parede. Era o rosto de Maria Teresa, a baronesa falecida.
Os traços delicados, os olhos ligeiramente puxados, a boca pequena num meio sorriso. Havia algo naquela imagem que misturava santidade e melancolia. Isabel não precisou perguntar quem era. A reverência muda do barão bastava. Ela permaneceu à porta por alguns instantes e só entrou quando sentiu que não estava interrompendo nada. Seus passos eram leves e o tecido da saia roçava discretamente o chão encerado. Enquanto recolhia alguns livros deixados sobre uma mesa, os olhos dela se voltaram mais uma vez para o retrato. Foi então que percebeu algo novo: a presença de uma pequena moldura apoiada no braço da poltrona onde o barão estava, uma miniatura pintada à mão de Maria Teresa grávida, com as mãos cruzadas sobre o ventre e os olhos fitando o horizonte. Ali, naquela imagem, havia mais do que saudade, havia culpa. Era visível no modo como o barão segurava a moldura, com os dedos crispados e o queixo tremendo ligeiramente. Isabel não disse nada. Continuou seus movimentos com delicadeza, recolhendo um pano esquecido no chão, reorganizando as almofadas de veludo, mantendo-se perto sem invadir. Era um silêncio feito de presença. Naquela mesma noite, Isabel soube por Dona Miloca, a criada mais antiga, que a antiga baronesa havia morrido grávida, após insistir em acompanhar o marido a uma viagem para Ouro Preto, numa época em que as estradas do interior de Minas eram conhecidas não apenas pela precariedade, mas pelos riscos constantes de tropeços, capotagens, doenças. Diziam que a carruagem tombou ao descer uma encosta enlameada e que a baronesa agonizou durante 2 dias, sem médico, entre dores lancinantes e febre. O filho morreu no útero e ela, ao final, partiu nos braços do barão, pedindo perdão. Com isso em mente, Isabel começou a enxergar com novos olhos os traços duros do patrão. A frieza, antes interpretada como arrogância, revelava agora contornos de penitência. Havia no rosto dele uma sombra constante, como se cada decisão fosse tomada em nome de algo que já não estava mais aqui. E era essa ausência que moldava tudo: o rigor com os criados, o distanciamento da família, o isolamento social cada vez mais evidente. Nos dias seguintes, a rotina de ambos começou a desenhar um novo tipo de convivência. Não aquela dos nobres e seus serviçais, mas a dos que compartilham um luto não dito, um fardo silencioso. Quando ela aparecia com a bacia de água morna, ele já havia removido a bota. Quando ela se aproximava com o pano limpo, ele estendia a perna sem pressa. E quando os dedos dela tocavam sua pele, havia sempre um instante em que o tempo parecia hesitar. Era ali, na biblioteca, entre livros, retratos e silêncio, que algo começou a se transformar. Isabel não fazia perguntas, mas escutava com os olhos. O barão não confessava, mas deixava escorrer em cada gesto a dor de um homem quebrado. E entre as páginas de um romance russo deixado aberto, ou no tinido discreto do chá servido em porcelana fina, eles começaram a construir algo mais sólido do que qualquer conversa. Uma cumplicidade sem nome, uma intimidade que não pedia permissão. Ao final de uma dessas tardes, quando o sol batia oblíquo sobre os ladrilhos e os pássaros começavam a silenciar no jardim, Isabel, ao sair do aposento, percebeu que o barão ainda segurava o retrato da esposa. Mas agora, seus olhos não estavam mais fixos na moldura. Estavam voltados para ela. E neles havia algo novo. Não era desejo, era reconhecimento. Como se pela primeira vez ele a visse não como alguém a seu serviço, mas como alguém que sabia ver sua dor e não o julgava. O Brasil imperial não ajudava a quem precisava, mas acumulava dinheiro nas mãos de quem traficava gente, explorava gente, comprava e vendia gente. Enquanto a miséria imperava,
A riqueza ficava nas mãos de poucos. A madrugada naquela região não era apenas uma passagem entre o ontem e o hoje. Era um mundo à parte, onde as ausências gritavam mais alto do que qualquer ruído, e os que não dormiam eram obrigados a encarar a si mesmos, sem distrações nem máscaras. O casarão, envolto pela neblina espessa que costumava descer dos morros durante a transição entre primavera e verão, parecia uma embarcação à deriva no oceano invisível das montanhas. As paredes respiravam a umidade das pedras, o madeirame estalava em protesto ao frio, e o vento sussurrava histórias que ninguém ousava repetir em voz alta. Foi nesse cenário que Isabel, incapaz de conciliar o sono, deixou o leito estreito do alojamento dos criados e decidiu caminhar pela casa adormecida. Sua alma, agitada desde o dia do acidente, procurava respostas que não se encontravam no repouso. Cruzou corredores enfileirados por retratos de senhores de engenho, vultos de outra era que continuavam ali, observando com olhos pintados um mundo que já não lhes pertencia. A cada passo, o chão rangia sob seus pés descalços, como se a casa a advertisse de que aquele espaço não era feito para pessoas como ela vagarem a esmo. Mas Isabel já não pertencia inteiramente ao universo dos criados, embora também não tivesse sido acolhida pelo mundo dos senhores. Estava suspensa entre dois mundos, empurrada por algo que não sabia nomear, mas que a fazia seguir em frente, mesmo sem saber para onde. Ao passar pelo corredor que levava à biblioteca, notou uma luz fraca escapando por debaixo da porta. Um instinto que ela não compreendia a fez se aproximar em silêncio. Espiou pela fresta e viu o barão ali, imóvel, de pé diante das janelas, com as mãos cruzadas nas costas, olhando o jardim adormecido. Vestia uma camisa branca de algodão fino e um robe escuro. Não havia copos sobre a mesa, nem livro em mãos, nem papel à espera de tinta. Apenas o silêncio e ele, inteiro, perdido em seus próprios pensamentos. Isabel hesitou. Parte dela quis recuar e desaparecer na escuridão do corredor, mas outra parte, mais profunda e mais ousada, permaneceu imóvel, observando. Era a mesma parte que, desde a infância, lhe dizia para prestar atenção nos detalhes que os outros ignoravam, na sombra de um olhar, na pausa entre uma frase e outra, no tremor que escapa das mãos de alguém que tenta parecer forte. Ela não sabia como chamava isso, mas ali, diante daquele homem que carregava tanto dentro do peito, sentiu a mesma coisa, que havia algo prestes a acontecer, mesmo que ninguém soubesse nomear. A biblioteca não era mais só um cômodo com livros. Tornara-se um espaço onde a noite abrigava verdades escondidas, onde o luto e o silêncio pareciam se reconhecer como velhos companheiros. E naquela noite, também se transformaria no palco de um momento impossível. O barão se virou, lentamente, e o que viu fez seus olhos demorarem um segundo a mais do que o habitual. Isabel estava ali, à porta, envolta por um manto de penumbra, a camisola simples de algodão branco deixando entrever uma silhueta mais real do que a de qualquer dama com seus vestidos pesados. Era uma imagem pura, desprovida de artifício, como as coisas que pertencem ao mundo antes de serem corrompidas pela convenção. Ele não disse nada, também não recuou. Ficaram assim por instantes que pareceram longos demais para serem explicados. Ela deu um passo hesitante para dentro sem saber por quê. Talvez buscasse apenas aquietar a mente. Talvez quisesse apenas contemplar o jardim, de onde tantas vezes ouvira falar, mas que os criados raramente pisavam. Ou talvez, no fundo, soubesse que estava cruzando uma linha invisível. A mesma linha que, uma vez ultrapassada, transforma tudo. O tempo ali dentro passou a ter outra lógica. A madrugada cúmplice parecia guardar o instante com cuidado. Isabel sentou-se numa das cadeiras, com o corpo firme e os olhos baixos.
Não era submissão, mas contenção, como se temesse que qualquer gesto pudesse trair o que sentia. O barão permaneceu de pé, mas agora a olhava como quem tenta decifrar uma carta escrita numa língua que já não se lembra de falar. Havia algo nos olhos dela que lhe escapava. Não era a beleza, embora houvesse nela uma serenidade cativante, forjada nas durezas da vida. Era outra coisa, uma firmeza mansa, uma presença que não pedia licença para existir. E foi então que ele entendeu. Havia mais humanidade naquela jovem simples do que em todos os bailes que já frequentara, em todas as mulheres de nome composto que a corte lhe havia apresentado. Ela não pedia, não se exibia, apenas estava. E estar, às vezes, é o gesto mais avassalador. A conversa não veio em palavras, veio em silêncios. Veio nos olhares demorados, no gesto de Isabel ao ajeitar uma almofada caída, no modo como ele, distraidamente, afastou uma cadeira para que ela se sentasse melhor. Veio na respiração contida dos dois, no espaço entre seus corpos que parecia ao mesmo tempo próximo demais e intransponível. Ali, sob a luz da lua que entrava pela janela, nasceu algo que não ousava ser chamado de amor, mas que também não era mais só convivência. Era um sentimento novo, frágil, ainda sem forma, e por isso mesmo tão poderoso. Porque os sentimentos mais verdadeiros não se anunciam com fanfarras. Eles surgem na quietude da madrugada, entre livros esquecidos e janelas abertas. E quando surgem, mudam tudo, mesmo que ninguém ainda saiba. Isabel deixou a biblioteca pouco antes do primeiro canto dos galos. O barão permaneceu onde estava. Nenhum dos dois precisou se despedir, porque sabiam que o que havia acontecido ali não terminava com o fechar de uma porta. Permaneceria entre eles, vibrando em silêncio nas horas seguintes, e na manhã que viria, os olhares se cruzariam com um peso novo, o de quem passou a carregar algo precioso e perigoso no coração. Um sentimento que, naquele tempo, naquela sociedade, não tinha lugar para existir, mas que mesmo assim ousava florescer. A noite se derramava sobre a fazenda como um véu espesso de silêncio, e havia algo de sagrado naquela escuridão calma, como se o tempo ali decidisse se curvar por um instante. As árvores imóveis, o murmúrio longínquo dos sapos no brejo, o chiado do lampião que tremeluzia na varanda. Tudo conspirava para que o mundo respirasse mais devagar. Isabel, movida por uma inquietação que não sabia nomear, havia deixado seu quarto em passos leves, como se temesse acordar à própria realidade. O casarão adormecido parecia um corpo em repouso, e ela, uma alma errante à procura de respostas no meio da escuridão. Seus pés descalços atravessaram o assoalho de madeira até a biblioteca, aquele santuário de paredes cobertas por livros envelhecidos, herança de uma linhagem que se orgulhava de saber o que lia, mas não o que sentia. O ar ali dentro carregava o perfume adormecido de couro, papel antigo e tabaco frio. Mas havia algo mais naquela noite, uma presença viva, uma energia latente. E então ela o viu. Bento estava de pé junto à estante mais alta, de costas, observando o jardim lá fora pela grande janela arqueada. A luz pálida da lua cheia atravessava o vidro com uma suavidade fantasmagórica, delineando seu rosto com um contorno prateado. Ele não se virou. Parecia saber que era ela quem se aproximava, como se seus corpos há muito tivessem aprendido a pressentir um ao outro, mesmo quando o mundo dormia. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de tudo o que não ousavam dizer sob o sol do dia. Cheio de cada olhar furtivo, de cada gesto evitado, de cada pensamento que ambos sufocaram ao longo das semanas. Havia algo no modo como Bento respirava, uma contenção, uma batalha interna entre o desejo e a culpa.
como se cada parte dele soubesse que estava diante de um abismo, e ainda assim se inclinasse para o salto. Isabel também sentia essa vertigem. Sentia que tudo a havia conduzido até aquele instante, a infância pobre, a ruína do pai, a humilhação de ter sido oferecida como moeda de honra. E mesmo assim, ali estava ela, inteira, ardendo, perigosa. Não era mais uma moça assustada. Havia nela agora a intensidade de quem entende que o amor, quando verdadeiro, não pede licença nem escolhe o momento. As palavras vieram primeiro, nos olhos dele, e depois em um murmúrio quase imperceptível, como se pedissem desculpa ao universo por existirem. Era uma confissão sem forma, mas que queimava por dentro. Ele não deveria vê-la como via. Não deveria querer tocá-la como desejava. Ela era parte do seu mundo, sim, mas pelas regras de cima e não pelas vontades do coração. E ainda assim, era como se cada minuto ao lado dela o libertasse de tudo aquilo que o título, a família e a história exigiam que fosse. E foi nesse instante que Isabel deixou o medo escorrer pelos pés descalços. Não respondeu com frases, mas com presença. Seu olhar fixo no dele era o mais absoluto dos desnudamentos. Nele havia uma verdade que não precisava se esconder. O amor já tinha sido escolhido muito antes que qualquer um dos dois soubesse. Um amor que não pedia permissão, que não cabia nos moldes do mundo e que ainda assim existia vivo, desafiador, imenso. O beijo veio como se fosse inevitável, não por impulso, mas por certeza. Quando seus rostos se encontraram, foi como se o tempo parasse para ouvir. Não havia urgência, nem inocência, apenas a entrega plena de dois seres que já sabiam o que arriscavam. Os lábios se tocaram como se reconhecessem de outras vidas, e o ar ao redor parecia vibrar, como se a lua, as paredes, os livros e a terra tivessem sido convocados para testemunhar. Ali, naquele beijo, estava tudo o que fora sufocado, até então o anseio, a ternura, o medo e a esperança. E quando se afastaram lentamente, os olhos ainda fechados, o mundo parecia diferente. Nenhum dos dois sorriu, porque sabiam que haviam atravessado um limite, que não havia mais retorno, que agora tudo o que viesse seria sombra ou luz dessa escolha. E naquele instante suspenso entre o amor e a tragédia, a lua continuou a brilhar, cúmplice muda de um sentimento que não devia existir, mas que justamente por isso era mais verdadeiro do que qualquer outro. A manhã mal havia se firmado sobre os campos quando a carruagem surgiu na curva do caminho, de terra batida, como um presságio. Seus cavalos brancos reluziam sob o orvalho recém-assentado, e os brasões entalhados nas portas não deixavam dúvidas sobre quem se aproximava. Beatriz de Noronha, filha única do Visconde de Lavras, desembarcava com a mesma elegância com que fora treinada desde a infância. O queixo erguido, os olhos azuis gélidos como lâminas, a postura de quem acredita que o mundo é um espelho do seu desejo. Era a noiva prometida do barão desde que ambos eram crianças, fruto de um arranjo entre famílias que trocavam filhas por alianças e terras como se fossem peças de xadrez. Beatriz era desde sempre o plano. O clima na fazenda mudou assim que seus pés tocaram o solo avermelhado. Os criados, antes soltos e sorridentes, tornaram-se contidos. Os passos tornaram-se mais leves, as conversas mais medidas. O administrador, que raramente se via fora dos pastos, apareceu com o chapéu entre as mãos. Dona Quitéria, a governanta, limpava os vidros da sala pela terceira vez, como se o reflexo perfeito pudesse atenuar o desconforto invisível que invadia o ar. Beatriz trazia consigo o peso das convenções e o frio dos salões imperiais, onde cada palavra era medida e cada gesto tinha o poder de destruir ou elevar reputações. Isabel assistiu a tudo de longe, com a intuição afiada de quem aprendeu
cedo a ler os códigos silenciosos da sobrevivência. A viu descer da carruagem, envolta em tecidos importados, com bordados que falavam em voz baixa sobre Paris e Viena, com sapatos que jamais haviam pisado no barro da vida comum. A viu cumprimentar o barão com beijos calculados nas faces, como se já estivesse ensaiando uma peça onde o título de esposa era apenas mais um adereço. E sentiu, sem que nenhuma palavra fosse dita, que ali se iniciava uma batalha. Sutil, velada, mas profundamente desigual. Beatriz percebeu Isabel quase no mesmo instante. Não como uma ameaça evidente, mas como uma dissonância. Havia algo naquela jovem de olhos escuros e postura discreta que lhe despertava o mesmo incômodo que o povo despertava nos salões da corte. Era a lembrança de que, por mais que se construíssem muralhas de ouro, a humanidade escapava por entre as frestas. Durante o jantar que celebrava sua chegada, Beatriz não tirou os olhos de Isabel, mesmo enquanto falava sobre os concertos do Rio de Janeiro e as festas na casa do Marquês do Catete. Sua voz era doce, mas os olhos eram lâminas. Em cada frase havia uma insinuação, em cada sorriso uma flecha envenenada. Começou ali uma campanha tão polida quanto cruel. Pequenas observações sobre a presença excessiva da criada nos arredores do barão, sussurros compartilhados com Quitéria sobre a necessidade de reorganizar o serviço, ordens reformuladas com ares de gentileza, mas carregadas de intenção. Isabel passou a receber tarefas mais penosas, horários mais ingratos, olhares mais duros. Os outros criados, confusos, começaram a evitá-la, como se o simples fato de estarem próximos a ela os colocasse em risco. A mudança era imperceptível aos olhos de fora, mas devastadora na rotina de quem vivia sob o teto da senzala reinventada da aristocracia rural. Beatriz não gritava, não confrontava. Ela erodia. E essa erosão era feita de silêncios estratégicos, de elogios a outras criadas, de pequenas comparações ditas com leveza, mas que se cravavam como agulhas. Comentava que Isabel tinha traços curiosamente refinados para alguém de origem tão simples, que seus modos surpreendiam e que talvez o barão estivesse sendo generoso demais ao permitir tanta liberdade a alguém que devia apenas servir. O veneno vinha sempre envolto em perfume francês, e o barão, aprisionado entre o dever e a culpa, observava sem agir. Sua postura era rígida, seu olhar mais ausente, como se temesse o que seus próprios sentimentos estavam construindo. Isabel, por sua vez, tentava se manter firme, mas já não havia sossego em sua presença. O peso da desigualdade, que antes era uma sombra, agora se tornava uma presença concreta, com nome, sobrenome e joias herdadas. Naquela semana, o Brasil vivia seus próprios conflitos. Em jornais que circulavam pelas mãos dos senhores, falava-se de rebeliões abafadas, de negros forros organizando reuniões clandestinas, de deputados que começavam a discutir as contradições da monarquia em cafés do Rio. O império rangia em suas fundações, mas ali, naquele microcosmo de terra e poder, o regime se reafirmava na figura de uma mulher que era a encarnação da ordem, Beatriz de Noronha, a noiva perfeita, a guardiã do status, o lembrete cruel de que o amor, para ser aceito, precisava ter pedigree. E assim se instaurou o novo regime da casa, não pela força, mas pelo prestígio, não pelo grito, mas pelo controle. Isabel compreendeu que, a partir daquele dia, cada gesto seu seria uma provocação, cada presença, uma afronta, cada olhar, um risco. E mesmo sem tocar numa única peça do tabuleiro, Beatriz havia feito seu primeiro cheque. A guerra silenciosa havia começado. As semanas que se seguiram à chegada de Beatriz de Noronha
pareceram mergulhar a fazenda num silêncio espesso, como se a natureza tivesse contido a respiração diante da nova ordem que se instalava sem alarde, mas com efeitos devastadores. Sua presença irradiava um domínio sutil, não se impunha com gritos nem ordens diretas, mas com olhares calculados, palavras escolhidas como navalhas cobertas de veludo e uma habilidade quase aristocrática de fazer-se obedecer sem jamais levantar a voz. Desde sua chegada, o riso rareava entre os criados. Os passos tornavam-se mais apressados e os cochichos multiplicavam-se como ervas daninhas nos corredores de pedra. Isabel, até então respeitada por seu empenho silencioso, passou a ser alvo de olhares enviesados e cochichos que se dissipavam tão logo ela cruzava o pátio ou entrava na cozinha. Pequenos privilégios antes conquistados com esforço, como servir na mesa principal ou cuidar das roupas do barão, foram sendo retirados, sem explicação. Sua rotina tornou-se um mosaico de tarefas desproporcionais, que pareciam cuidadosamente escolhidas para humilhá-la. Recolher fezes de animais à mão, lavar pisos de pedra com escovas minúsculas, organizar o celeiro sozinha sob o sol impiedoso da tarde. Os bilhetes deixados por Beatriz nos cantos mais improváveis da casa traziam ordens escritas com uma caligrafia elegante demais para esconder a crueldade do conteúdo. Os outros empregados, antes companheiros silenciosos de jornada, agora a olhavam, com uma distância cautelosa, como quem observa uma vela prestes a apagar e não quer se comprometer com sua luz. Isabel tentava resistir com a mesma altivez silenciosa que a havia sustentado desde a chegada, mas por dentro o desgaste começava a corroer as vigas de sua alma. Havia dias em que suas mãos tremiam ao amanhecer, quando ainda restava toda uma jornada pela frente. E noites em que o travesseiro colhia lágrimas que ela se negava a chorar diante de qualquer olhar alheio. Foi num fim de tarde abafado, quando a fazenda parecia suspensa entre o peso do calor e o prenúncio de uma tempestade, que a armadilha final se revelou. Um vaso antigo de porcelana portuguesa, relíquia da família do barão, surgira sobre a mesa do salão principal. Um objeto raro demais para estar ali sem motivo, mas posicionado com tamanha precisão que qualquer descuido o tornaria vítima, fácil do desequilíbrio. Era o tipo de armadilha que não exigia testemunhas, apenas o momento certo. Isabel, incumbida de limpar o salão naquele dia, entrou com um pano na mão e uma cesta de flores. Seus olhos cansados passaram pelo vaso sem estranhá-lo, distraída com as tarefas da tarde. Quando tropeçou levemente no tapete, deslocado de forma quase imperceptível, o som seco da porcelana se partindo no chão ecoou pela casa com o peso de um julgamento. Os criados acorreram, Beatriz surgiu como uma sombra que já esperava. O momento e os fragmentos espalhados no chão pareciam a prova material de uma falha grave. Isabel se curvou imediatamente, recolhendo os pedaços com mãos trêmulas, e o sangue em seus dedos, cortados pelas bordas afiadas, mal lhe doía diante do peso do que estava prestes a enfrentar. Nenhuma voz a acusou diretamente, mas o silêncio que se seguiu foi mais cruel que qualquer grito. Os olhares, os suspiros, a decepção encenada por Beatriz, tudo construía um tribunal invisível ao redor da criada. Quando Bento chegou, avisado pela governanta, deparou-se com a cena congelada no tempo. Não disse uma palavra de imediato. Apoiou o olhar em Isabel por longos segundos, como quem tenta decifrar a verdade entre cacos e gestos. Depois, com a mesma moderação que a etiqueta exigia, limitou-se a dizer que acidentes aconteciam, que providências seriam tomadas, que não haveria necessidade de punições precipitadas. Mas o tom contido não disfarçava a rachadura invisível que surgia no coração da casa.
A tensão havia ultrapassado o domínio das palavras e corria pelos corredores como um rio subterrâneo, prestes a romper. Isabel, ainda ajoelhada, entendeu que naquele dia havia perdido muito mais que um vaso. Havia sido empurrada, com elegância brutal, para o lugar simbólico de onde Beatriz a queria enxergar. O da intrusa, a que não pertence, a que ousou sonhar demais. E agora, como um espelho partido, via-se fragmentada entre o amor impossível, a injustiça consentida e a solidão absoluta que se instala quando até a esperança começa a vacilar. Era o auge do verão, quando a fazenda Cerro Alto se vestiu de festa, como se quisesse provar ao mundo que ainda pertencia à linhagem dos grandes. Durante dias, os criados foram mobilizados como soldados em campanha, enceravam o chão de madeira, antiga até que refletisse os lustres, poliam pratarias herdadas da coroa, penduravam cortinas novas, perfumavam os corredores com lavanda e eucalipto. Do Rio de Janeiro, de São João del Rei, de São Paulo e de Resende, chegavam carruagens, imponentes, carregando senhores de voz arrastada e senhoras vestidas em seda francesa, com leques rendados e joias herdadas de avós tituladas. Era o baile anual da colheita, mas naquele ano todos sabiam. Era também a reafirmação da posição de Bento de Sá. E talvez o anúncio não dito de uma união aguardada. Beatriz brilhava, não apenas por seu vestido de cetim pérola, bordado com fios dourados e cravejado de pequenas pedras translúcidas, mas por sua forma de se mover entre os convidados como se fosse feita de porcelana viva. Seu sorriso era a moldura perfeita de um espetáculo cuidadosamente encenado. Era anfitriã, era promessa, era o centro do salão. Ao lado dela, o barão mantinha a postura rígida, o olhar contido, o corpo formal. Mas o rumor era claro. A reconciliação entre as duas famílias seria selada naquela noite. Isabel não fora convocada para servir, foi mantida à margem, confinada entre as outras criadas da copa. Mas uma emergência qualquer, talvez um guardanapo esquecido, um vinho derramado, a levou ao salão. E quando passou entre os convidados, ainda que com o olhar baixo e os passos contidos, sua presença foi percebida como se o vento tivesse mudado de direção. Ela trazia nos ombros um xale simples, nos olhos o cansaço de semanas de perseguição, mas também um brilho calado, aquele brilho que só possuem os que já não têm nada a perder. Foi então que, com a elegância de quem escolhe o momento com precisão cirúrgica, Beatriz falou alto o bastante para que se ouvisse mesmo com a música de Strauss enchendo o ar. Não disse nomes nem fez acusações. Comentou casualmente sobre como certas criadas se aproximam demais dos senhores, sobre como a generosidade excessiva pode ser confundida com favoritismo. Mencionou o risco da confiança cega em tempos de casa aberta. E então, como quem sela uma sentença com açúcar, sorriu e elogiou a discrição de Isabel, que afinal sabia se comportar diante da nobreza. O comentário, envolto em verniz de polidez, foi como um fio de veneno escorrendo por taças de cristal. Bastou. Um marquês corpulento, embriagado de vinho e vaidade, completou a cena com um gracejo que arrancou risos abafados dos que estavam próximos. Insinuou que o barão andava preferindo o perfume da senzala ao das cortesãs. Os convidados riram, não pelo humor, mas pela covardia que move os que se protegem atrás de máscaras. E ali, no centro do salão, entre risos contidos e olhares que queimavam mais do que o sol de dezembro, Isabel foi exposta, reduzida, rasgada por dentro. Não havia como se defender. Nenhuma palavra poderia ter sido dita sem que a fizessem pagar ainda mais caro. Ela ficou parada, com o pano de prato ainda nas mãos, o coração descompassado e os olhos fixos em um ponto qualquer entre o chão encerado e os espelhos que multiplicavam sua imagem.
Tudo nela queria fugir, mas algo mais forte, orgulho talvez, a fez permanecer. O barão, a poucos passos, não se moveu. Manteve o copo entre os dedos e a expressão indecifrável. Mas seus olhos queimavam. Não de raiva contra os outros, mas contra si mesmo. Porque ali, no epicentro daquela humilhação, ele compreendeu o que significava amar alguém a quem o mundo insiste em negar humanidade. E, ao mesmo tempo, percebeu o que se tornara. Cúmplice por silêncio, omisso por covardia. Naquela noite, a fazenda celebrou sua nobreza com valsa e cristal. Mas por baixo dos bordados, por trás dos espelhos e entre os candelabros, algo havia sido quebrado. E não era o orgulho de Isabel. Era o pacto silencioso entre as classes, a farsa das aparências, o fingimento de que o amor pode ser domado por convenções. Isabel saiu do salão como havia entrado, sem dizer uma palavra, mas agora caminhava como quem carrega não apenas a dor, mas também a semente da ruptura. Porque há humilhações que, ao invés de destruir, acendem em silêncio a coragem de reescrever o próprio destino. E essa coragem já estava viva dentro dela, ardendo, crescendo, esperando o momento certo para virar fogo. A manhã seguinte amanheceu densa como um presságio. Os salões da fazenda ainda exalavam o perfume pesado das flores da noite anterior, mas o clima havia se transformado em algo espesso, carregado de murmúrios sufocados, passos contidos e olhares desviados. A memória da humilhação pública pairava no ar feito uma sombra que não se dissipava, e Isabel, mesmo cumprindo suas tarefas com o esmero de sempre, era agora vista com aquela mistura cruel de escárnio e piedade que apenas os mais perversos sabem dispensar às mulheres que ousam cruzar limites impostos por uma sociedade podre de privilégios. A criadagem se dividia entre o medo e a obediência cega. E cada gesto, cada sussurro no corredor parecia ecoar o veredito silencioso. Ela havia ido longe demais. O almoço daquele dia fora reservado a um círculo reduzido de convidados que permaneciam hospedados na fazenda. O barão, como era costume, ocupava a cabeceira da mesa. À sua direita, Beatriz de Noronha, envolta num vestido que mais parecia uma armadura feita de rendas e arrogância, empunhava o olhar de quem observa ruínas que já não lhe interessam mais. À esquerda, o Marquês de Cambará, um homem conhecido por sua lábia afiada e por sua alma mesquinha, degustava a refeição como se cada garfada fosse parte de um jogo maior e cruel. As conversas giravam em torno de trivialidades. Os preços do café, a última visita da corte ao vale, os boatos de que o imperador pensava em visitar a região. Mas no subtexto, tudo girava ao redor do escândalo da noite anterior. As risadinhas disfarçadas, os olhares que se cruzavam por cima das taças de cristal, o veneno que escorria por entre palavras aparentemente inofensivas. Tudo era parte de uma dança pérfida que apenas os aristocratas sabiam executar com tamanha elegância maligna. Foi quando, num gesto milimetricamente calculado, o Marquês limpou os lábios com o guardanapo e lançou a provocação com a naturalidade de quem saboreia o próprio veneno. Referiu-se à qualidade curiosa do serviço da casa, a maneira como certos criados pareciam nutrir uma intimidade incomum com seus senhores, e ao charme provinciano de uma jovem que havia se destacado mais que os próprios anfitriões na noite anterior. Os risos vieram em ondas discretas, acompanhados por olhares de puro sadismo, e Isabel, que servia silenciosamente à mesa, sentiu o rosto arder como se cada palavra fosse um tapa. O silêncio que se seguiu foi tenso como um fio esticado prestes a romper. E foi nesse instante que Bento de Albuquerque ergueu os olhos do prato. O gesto foi lento, mas carregado de uma solenidade que fez o salão inteiro enrijecer.
Sua postura era reta, os ombros firmes, e em seus olhos havia algo que não se via há muito, uma indignação viva, antiga, incontrolável. Com a mesma voz que costumava ordenar plantações, decisões de negócios e cerimônias familiares, o barão falou, e embora suas palavras fossem medidas, a intensidade de sua presença rasgava o ar como uma navalha. Declarou que sua casa era terra de honra, não de intrigas, que entre aquelas paredes o trabalho era valorizado acima do sangue, e que a nobreza verdadeira não vinha dos títulos herdados, mas dos gestos praticados, que certos convidados, e ele não precisou dizer nomes, haviam ultrapassado os limites não apenas da cortesia, mas da decência humana, e que por isso estavam convidados a se retirar. Os talheres pararam de tilintar. O ar parecia pesado demais para ser respirado. Beatriz ficou estática, e o marquês, pálido como cal, teve de engolir seu próprio orgulho sob o olhar fulminante de um homem que pela primeira vez em anos falava, não como um aristocrata, mas como alguém disposto a abrir mão de tudo para defender o que lhe era mais sagrado. A ordem foi dada. O marquês deveria deixar a fazenda antes do fim daquela tarde. Nenhuma palavra a mais foi permitida. E ali, diante de olhos que até então só viam em Bento um nobre apático e resignado, surgiu um homem transformado, não mais preso às amarras de sua casta, mas guiado por uma chama que nem os séculos de tradição haviam conseguido apagar. Foi a ruptura definitiva. Com o gesto público, Bento não apenas defendera Isabel, rompera com Beatriz, com os convidados, com a elite do Vale do Paraíba. Em um só ato, desmantelara a aliança que sustentava sua posição há décadas. O preço não tardaria a chegar. Naquela mesma semana, fornecedores cancelaram contratos antigos, cartas de cobrança chegaram aos montes, e o nome da família passou a ser sussurrado com escândalo por todas as janelas das casas grandes da província. Amigos de infância cortaram laços. A sede do Partido Conservador local deixou de convidá-lo para os jantares. E até mesmo antigos aliados políticos o evitaram como se fosse um leproso. A fazenda de Bento de Albuquerque, antissímbolo de tradição e poder, começou a afundar lentamente no pântano do ostracismo. Mas Isabel, ao cruzar os corredores frios naquela noite, soube, pela primeira vez desde que chegara àquele lugar, não estava mais sozinha. O verão do Vale do Paraíba seguia com sua luz implacável. E mesmo assim, o clima dentro da casa grande permanecia pesado, como se um céu de chumbo houvesse se instalado sobre seus telhados coloniais. As paredes de taipa grossa pareciam segurar, mais do que o calor, carregavam em silêncio os ecos do que não se podia dizer em voz alta, as desconfianças que andavam de quarto em quarto e os olhos que já não sabiam olhar Isabel da mesma forma. Algo havia mudado, e ela sentia isso com a intuição afiada de quem aprendeu desde cedo a reconhecer os sinais do perigo que se aproxima em silêncio, sorrindo. Beatriz de Noronha, com sua beleza de porcelana e sua serenidade encenada, ainda caminhava pelos corredores com a mesma graça de quando chegara. Mas agora seu olhar tinha o brilho dos que sabem que o tempo urge e que a guerra exige vitória a qualquer custo. Ela não recuaria, não enquanto houvesse algo a perder. Sabia que perdera o barão, ou pelo menos o que havia nele de paixão verdadeira. Mas ainda havia o nome, o poder, a reputação. E era por isso que, ao amanhecer de um domingo abafado, a casa foi tomada por um alvoroço contido. Uma joia rara, um antigo broche de esmeralda pertencente à mãe falecida de Bento, havia desaparecido do aparador de madeira escura, onde era guardado como relíquia. A governanta, chamada às pressas, organizou uma busca. Todos os cômodos foram revistados com minúcia calculada. Os criados,
Desconfortáveis, abriram baús, reviraram colchões, expuseram suas gavetas como se a dignidade também fosse algo passível de inspeção. Até que chegaram ao quarto de Isabel, e ali, sob a fronha da única almofada que lhe dava algum conforto, encontraram o broche envolto num lenço que nem era seu. Não foi o objeto, mas a perfeição da armadilha que fez com que o sangue lhe fugisse do rosto. Tudo estava encenado. Era claro como a luz que entrava pela janela, luz essa que naquele instante lhe pareceu zombeteira. Os olhares dos criados, outrora solidários, agora oscilavam entre pena e desprezo. A desconfiança se instalou como uma sentença. Nenhuma palavra adiantaria. Bento, ao saber do ocorrido, veio imediatamente. Mas seu semblante não trazia a indignação dos dias anteriores. Havia nele algo diferente. Como se o peso de tudo que viviam tivesse finalmente começado a dobrar seus ombros. Pediu que todos saíssem, e quando ficaram a sós, não disse nada de imediato. Apenas a olhou, como se tentasse encontrar nela uma explicação, uma fuga, um alívio. Mas não havia nada ali além do que sempre houvera: dignidade, dor, amor. E um cansaço profundo que começava a brotar como sombra nos olhos dela. Os dois sabiam que Beatriz havia vencido essa batalha, não com verdades, mas com artifícios suficientes para abalar a estrutura invisível que sustentava aquele amor. Isabel percebeu. Então, com a clareza silenciosa dos que enxergam o inevitável, que sua permanência naquela casa já não era apenas um desafio às convenções sociais. Era agora uma ameaça direta à honra, à sanidade e à sobrevivência de Bento. A guerra, silenciosa, havia se tornado ensurdecedora. Os criados já não lhe sorririam. Os vizinhos falariam em voz baixa quando o nome da casa fosse mencionado, e os banqueiros, já desconfiados, não tardariam a se afastar de vez. Tudo seria atribuído à presença dela, e não porque fosse culpada, mas porque era conveniente que fosse. Naquela mesma noite, com as mãos ainda trêmulas e o peito ardendo de vergonha e resignação, começou a dobrar a mesma trouxa de pano que guardava desde a sua chegada. As poucas roupas, uma carta da mãe e o livro de poesia que Bento lhe dera como um gesto secreto de ternura. Era pouco, mas era tudo que podia carregar sem partir-se em pedaços. E enquanto dobrava as peças com cuidado, como se estivesse se despedindo de partes de si, compreendeu que amar também era isso, saber a hora de partir para salvar o que ainda restava do outro. Do lado de fora, a lua surgia cheia no céu, como uma testemunha muda da dor que se instalava dentro da casa. No coração de Isabel já não havia espaço para a raiva, apenas a decisão inevitável de proteger, mesmo que isso significasse desaparecer. Porque o amor, por mais grandioso que fosse, não sobreviveria se continuasse sendo o campo de batalha de uma guerra tão desleal. E ela preferia ir embora com o amor intacto do que permanecer para vê-lo ser destruído lentamente pelas mãos frias de quem jamais saberia o que é amar de verdade. Ainda era madrugada quando Isabel cruzou o alpendre da casa grande pela última vez. O céu, escuro e denso, derramava uma chuva fina e persistente sobre os telhados de barro, e o som da água escorrendo pelas calhas misturava-se ao farfalhar das folhas das bananeiras ao longe. Tudo naquela hora parecia cúmplice de sua partida. O silêncio pesado das janelas fechadas, a madeira que rangia baixo sob seus passos, o cheiro de terra molhada que carregava a melancolia dos começos, que na verdade são finais. Levava consigo apenas a mesma trouxa de pano com que havia chegado. Um pedaço de linho velho envolto por um cordão rústico, guardando 2 mudas de roupa e uma lembrança ou outra que resistira ao tempo. Não havia mais lugar para livros, nem para presentes. A única coisa que levava de verdade era aquilo que ninguém via:
as marcas profundas deixadas por um amor que nascera como semente na solidão dos corredores e florescera sob os olhos de um mundo que jamais o permitiria existir em paz. O caminho até o portão de ferro era curto, mas naquela madrugada chuvosa, cada passo parecia conter uma vida inteira. Os pés descalços pisavam a lama com a mesma dignidade silenciosa que sempre carregara. A mesma que sustentara os dias de humilhação, o peso da injustiça, o olhar torto dos outros e o medo que nunca se permitira confessar. Era o fim de um ciclo, mas também a escolha mais difícil de sua vida. Não partia porque queria, partia porque entendia, porque amava. Foi então que ouviu os passos atrás de si, firmes, urgentes, determinados. Bento atravessava o terreiro encharcado com as botas cobertas de barro, a camisa solta colada ao peito, o rosto tenso sob a luz intermitente da varanda. Não havia grito, não havia palavras. Apenas a dor silenciosa de quem vê o amor escorrendo pelas mãos sem saber como retê-lo. Ele tentou alcançá-la, tentou impedir a partida com os olhos, com o gesto, com a presença, mas já era tarde demais. Ela se virou com o rosto molhado de chuva e decisão. E foi ali, naquele encontro silencioso de olhos, que ele compreendeu o que ela já sabia, que o amor deles não era fraco, mas era grande demais para sobreviver àquela prisão social. Que não era ela que desistia, era ela que o salvava. Que naquele momento ela estava fazendo o que ele, com toda a sua força e título, não havia conseguido fazer. Romper com o sistema de dentro para fora. A despedida aconteceu como tudo entre eles, sem espetáculo, sem palavras supérfluas. Apenas o toque das mãos, o abraço que hesitou e se firmou, e o beijo, o último, dado sob a chuva, como se o céu abençoasse em silêncio aquilo que os homens condenavam. Nele não havia promessas vãs. Havia entrega, reconhecimento, gratidão e dor. E uma semente plantada no tempo, no desejo de que um dia, em algum lugar onde o mundo fosse menos cruel, eles pudessem recomeçar. Isabel sussurrou apenas com o olhar. Se um dia o mundo permitir, eu volto. E então se afastou. Não correu. Caminhou com a mesma firmeza com que enfrentara toda a sua vida, como quem sabe que está deixando para trás o que mais ama, mas também como quem carrega dentro de si a certeza de que o verdadeiro amor é aquele que escolhe salvar, mesmo que para isso precise partir. A chuva apertou, e atrás dela, no pátio encharcado, Bento permaneceu imóvel. Encharcado não apenas de água, mas de tudo aquilo que poderia ter sido e não foi. A fazenda, antes símbolo de poder, agora era apenas um retrato sombrio de um homem sozinho e de uma mulher que, ao ir embora, provava que havia vencido. O tempo passou, como passam os ventos de agosto no Vale do Paraíba, arrastando folhas, silenciando cantos, desbotando as cores das coisas vivas. Meses se seguiram desde a partida de Isabel, e a fazenda Cerro Alto, antes cheia de vultos e rotinas precisas, mergulhou num luto sem nome. O barão, que outrora atravessava os campos com a altivez de quem herdara terras e honra, agora limitava seus passos ao redor da varanda, onde passava horas olhando o horizonte com olhos vazios, como se esperasse por algo que já não sabia se voltaria. A casa grande foi perdendo o brilho. As janelas, antes abertas ao sol, passaram a ficar fechadas mesmo ao meio-dia. Os criados, agora poucos, andavam como fantasmas por entre móveis empoeirados. As colheitas minguaram. Os fornecedores, que já haviam virado o rosto após o escândalo, cortaram de vez os laços. E o nome de Bento de Albuquerque, que um dia circulava entre barões e magistrados, já não era mais citado nas rodas elegantes do império. O que restava era um homem esvaziado,
cuja ausência de Isabel havia lhe arrancado não só o amor, mas também a saúde, o tempo, a esperança. Foi o velho doutor que cuidava dos humildes da região quem, ao visitar uma aldeia vizinha, cruzou com uma jovem que reconheceu de imediato. Isabel não era mais a moça de antes. Trazia no rosto a marca dos que tiveram que suportar muito em pouco tempo. Mas havia nela a mesma luz contida, a mesma firmeza suave que fizera dela diferente desde o início. Ao ouvir que Bento adoecera, que a fazenda definhava como ele, Isabel não hesitou. Sabia que a volta seria difícil, talvez até mal vista, mas o amor, quando é verdadeiro, nunca volta por orgulho. Volta porque sabe o caminho. Chegou ainda de madrugada, como havia partido. O céu começava a clarear quando seus pés tocaram o chão encharcado do jardim. Tudo parecia igual, mas havia um silêncio novo no ar, um silêncio de espera. Caminhou devagar até o canteiro de rosas, aquele que Bento cultivava com reverência, por ter sido plantado pela esposa falecida. As flores estavam tristes, quase secas, mas resistiam. Como ele. Foi ali, entre espinhos e lembranças, que ela o viu, curvado diante da terra, os olhos fundos, a barba crescida, as mãos cobertas de terra, como se ainda buscasse no cultivo das raízes uma forma de manter-se de pé. Ele a sentiu antes de vê-la. Endireitou-se devagar, como quem não acredita. E quando seus olhos se encontraram, nada foi preciso dizer, porque havia nos olhos de ambos a mesma dor, o mesmo vazio. E agora novamente a mesma promessa. Ela se aproximou em silêncio. Tocou seu rosto como quem confirma que a vida ainda pulsa. Ele fechou os olhos por um instante, como quem reza. E ali, junto à roseira plantada por outra mulher, o amor deles floresceu como algo novo, não como traição, não como desvio, mas como escolha, como um recomeço abençoado por tudo o que já havia sido perdido. Naquela mesma semana, casaram-se na capela do povoado. Não houve convites, nem coroas, nem alianças herdadas. Apenas o padre local, meia dúzia de vizinhos e o perfume de jasmim silvestre espalhado pelo vento. Isabel usava um vestido simples, feito com as próprias mãos. Bento, o mesmo terno que seu pai usara 50 anos antes. Mas nos olhos deles havia mais brilho que em todos os salões da corte. A notícia do casamento correu devagar, como correm as águas nos igarapés, sussurrada, comentada, criticada por alguns, celebrada em silêncio por muitos. Mas o que ninguém pôde negar foi o que veio depois. A fazenda voltou a florescer, não como antes, com festas e políticos, mas com fartura justa, com colheita boa, com respeito entre os trabalhadores e dignidade nas decisões. A casa, antes fria, encheu-se de vozes e vida. E Isabel, agora senhora do lugar, tornou-se símbolo de algo que nenhuma aristocracia pôde impedir, a verdade do amor. Porque no fim, quando tudo se desfez, o que ficou foi o que era real. E foi suficiente. O amor venceu o império e floresceu, como as rosas, não apesar dos espinhos, mas por causa deles. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário. Queremos muito saber o que você sentiu ao acompanhar essa jornada de amor e resistência. Cada mensagem sua nos inspira a continuar compartilhando histórias que emocionam, provocam e transformam. Conte pra gente de onde você está assistindo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes brasileiras. E se puder, compartilhe esta história com alguém que você sabe que vai se emocionar. Muito obrigado por assistir.